Confira agora o resumo das principais notícias do momento em menos de 3 minutos. O ministro Alexandre de Moraes prorrogou por mais um mês o inquérito que investiga o vazamento das mensagens do celular de seu ex-assessor que foi detido pela Polícia Civil de São Paulo. Existe a suspeita de que a apreensão indevida e injustificada do celular do seu ex-assessor foi a responsável por conceder os arquivos que foram divulgados pela Folha de São Paulo de trocas de mensagem entre o Alexandre de Moraes e seus assessores. A delegada responsável pela apreensão do celular será ouvida devido ela ter informado que não tinha necessidade de apreensão do celular e que horas depois de ter recebido uma ligação de um outro delegado da Polícia Civil de São Paulo também apreendeu o celular. Lembrando que não há nada demais nessas trocas de mensagem, apenas o Alexandre de Moraes orientando os seus assessores como agir nos processos de investigação que ele comanda. E aquele mais de 1 terabyte de arquivo que a Folha de São Paulo diz que tinha para divulgar, até hoje não divulgou. A Regina Duarte, bolsonarista frustrada e decadente, teve um calote, segundo ela, de R$ 56.480 de seu advogado. Ela foi condenada numa causa processada pela filha da atriz Leila Diniz, falecida, no qual a Regina Duarte usou, sem a devida autorização, uma foto da atriz Leila Diniz, no qual ela dizia que a Leila Diniz estava defendendo a ditadura, só que era o inverso, a Leila Diniz na foto estava lutando, protestando contra a ditadura. E aí o advogado dela convenceu ela a depositar em juízo o valor da indenização que ela teria que pagar para a filha da Leila Diniz. Só que ela disse que o advogado simplesmente não fez o depósito em juízo e se escafedeu com o dinheiro. O advogado disse que não, que utilizou o dinheiro para pagar os seus honorários que a Regina Duarte não havia pago. Eu já falei e avisei para todo mundo, quem se aproxima do Bolsonaro só se dá mal na vida. Até hoje ela está esperando o emprego que ele prometeu a ela depois que demitiu ela da Secretaria de Cultura do seu governo. E o Silas Malafaia respondeu à fala do Flávio Bolsonaro, criticando a fala do Silas Malafaia, a entrevista do Silas Malafaia, no qual ele chamou o Bolsonaro de covarde. O Flávio Bolsonaro disse que roupa suja se lavava em casa. Então o Silas Malafaia respondeu dizendo que ele não é casado e nem mora com o Bolsonaro para ter que lavar roupa suja em casa. Por favor, continue essa treta, não pare, porque a gente ama. E o Ricardo Nunes hoje acabou de assinar a sua derrota na eleição. Ele disse que poderá chamar o Paulo Guedes para ser seu secretário de Fazenda, caso o Bolsonaro decida indicar. O homem responsável por fazer crescer a fila do osso, porque as pessoas não tinham mais condições de comprar carne, vai ser o futuro secretário da Fazenda da maior capital do Brasil. Acorda, paulistas. Acordem. Inclusive teve debate hoje que o Nunes prometeu-se de ir e não compareceu. O Boulos foi sozinho e o Boulos disse que vai organizar um protesto na sede da prefeitura se o Nunes não participar dos debates do segundo turno. Por que será que ele não quer participar? Ele está se confiando nessas pesquisas aqui, ó, que mostra ele com a ampla vantagem de votos em cima do Guilherme Boulos agora no segundo turno. Essa pesquisa aqui foi da FEPS. Teve essa pesquisa também do Paraná Pesquisa, que ele está com 52 e o Boulos com 39. Eis que te digo, Nunes, tem muita água para rolar ainda, viu? Não cante vitória ainda. E a derrota do Elon Musk para a justiça brasileira foi destaque nas principais imprensas, veículos de comunicação do mundo todo. Só nos Estados Unidos, o The New York Times, o Washington Post e o espanhol El País relataram a derrota que o Musk teve em relação à nossa justiça e à nossa soberania. Bolsominions, pelo visto, os heróis de vocês são tudo frouxo, covarde e medroso. Silas Malafaia tinha razão nesse ponto. E olha que lindo, minha gente, um dos vereadores mais bem votados aqui de Fortaleza, o Gabriel da Biologia, ele não utilizou papel na sua campanha de divulgação, utilizou somente esse tipo de folha seca, desidratada, com o número com o seu número de candidato a vereador. E foi eleito com mais de 30 mil votos, viu? Parabéns, Gabriel. Bolsonaro foi questionado pela imprensa o que é que ele achou da fala do Pablo Marçal de que o Bolsonaro e demais aliados teriam que fazer um pedido de desculpas público ao Pablo Marçal para que ele assim apoiasse o Nunes no segundo turno. O Bolsonaro não gostou nada disso e respondeu com xingamento sobre o Pablo Marçal. Ou seja, ele xingou o Pablo Marçal, disse que não pretende se retratar e disse que Pablo Marçal é página virada, já que ele não vai possivelmente mais conseguir fazer carreira política por conta dos crimes que ele cometeu, que com certeza irão trazer a sua inegibilidade. E de inegibilidade o Bolsonaro entende bem, né? E o Silas Malafaia está se achando a última Coca-Cola do deserto, dessa vez deu entrevista na Globo News e
criticou mais uma vez o Bolsonaro. Abre aspas para o Mala. Estou dando choque de ordem da direita. Não podemos ser dúbios, não podemos estar abraçando um paraquedista, um cara manipulador, se referindo ao Pablo, né? Mentiroso, criminoso, usa técnicas de manipulação, babá, e manipula o povo da direita. Eu não posso aceitar isso. Criticou o Bolsonaro, dizendo que ele tinha que ser incisivo em dizer o meu candidato é o Nunes e ponto final. E nada de falar palavras dúbias, de dúbio apoio ao Pablo Marçal, como ele fez, inclusive no dia da votação. Ele diz que não é bolsominion, que não é cego e que vai criticar sim todos os erros do Bolsonaro. Sejamos honestos, se o Silas Malafaia tivesse realmente preocupado em dar um puxão de orelha no Bolsonaro, ele faria isso no privado, minha gente. Se ele faz isso em público, na imprensa, é porque ele faz questão de desidratar o Bolsonaro politicamente e já pensando no cara que vai substituir o Bolsonaro, que é o Tarcísio. É tudo minimamente calculado. E o presidente Lula voltou a postar hoje na rede social do Elon Musk, já que ela já voltou ao ar, e adivinha qual foi a primeira postagem dele? Aqui é Brasil. E o que ele quis dizer com isso? Nossa soberania tem que ser respeitada. E Elon Musk não venceu. Gente, vocês conhecem a vereadora Ava Santiago, do PSDB, que é uma das conselheiras evangélicas do presidente Lula? Pois bem, minha gente, ela foi reeleita vereadora em Goiânia com o triplo de votos que ela tirou na última eleição. Em 2020 ela tirou 2.865 votos e dessa vez ela tirou 10.482 votos sem apoio da igreja evangélica que ela congrega. Ela disse que nunca pediu voto de evangélico e de igreja, que não vende, não compra, não negocia voto com líderes religiosos e que ficou magoada porque esperava o mínimo que a igreja dela apoiasse. Mas não se preocupa não, Ava. O primeiro sinal de que você está caminhando nos passos de Jesus Cristo é porque a tua igreja evangélica não está te apoiando. Se preocuparia se você fosse apoiada em peso por eles. Isso sim seria motivo de preocupação e de tristeza. E a bancada do PSOL na Assembleia Legislativa de São Paulo, onde o deputado estadual bolsonarista Lucas Bove, ex-esposo da Cíntia Chaga, também bolsonarista, atua, denunciou ele ao Conselho de Ética da Câmara dos Deputados devido ele ter quebrado o decoro parlamentar devido todas as agressões que a Cíntia Chagas denunciou à polícia. Inclusive, ela conseguiu já uma medida protetiva de distanciamento dele. Que ironia do destino, né, minha gente? Um partido de esquerda que apoia a causa feminista trabalhando em favor da Cíntia Chagas, que detesta a esquerda e o movimento feminino. Mas é isso, cada um dá o que tem e graças a Deus a esquerda dá o seu. E o Arthur Lira decidiu comprar uma das partes da briga contra o STF e decidiu que vai levar adiante somente do pacote anti-STF, que é aquela PEC que limita as decisões monocráticas dos ministros. A outra PEC que amplia as formas de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, ministro do STF, ele não apoia. Eu suspeito que ele está fazendo isso para conseguir votos para eleger o seu sucessor na Câmara. Mas, Arthur Lira, deixa eu só te dizer uma coisa. Arthur Lira, quem não tem teto de vidro, que atire a primeira pedra. Fica a dica, entendedores entenderão. Gente, aqui em Fortaleza está uma disputa acirrada e calorosa. E hoje saiu a primeira pesquisa da Datafolha para o segundo turno. E eles estão em empate técnico. O bolsonarista André Fernandes, o homem que não gosta de mulher, está com 47% da intenção de voto, e o Evandro Leitão do PT está com 45%. E quando eu falo que ele não gosta de mulher, não é me referindo à orientação sexual dele não, tá? É me referindo ao conteúdo ideológico dele, que abomina a existência das mulheres. Agora a pergunta que não quer calar. Os terceiro e o quarto candidato que não foram para o segundo turno, para onde os votos deles irão? O Datafolha responde. O Sarto, do PDT, que ficou em terceiro lugar, teve 11% dos votos, 66% dos seus eleitores irão votar no Evandro, do PT, e o restante vão para o Raspa Caneco. Já o capitão Wagner, que ficou em quarto lugar com 11% dos votos, 58% dos seus eleitores vão para o Raspa Caneco e o restante vão para o Evandro Leitão. O partido do Sarto, que é o PDT, aqui no Ceará, declarou neutralidade, liberando os seus deputados e vereadores a votarem quem quiser. Diferentemente da Executiva Nacional e do PDT de Porto Alegre, declararam apoio ao PT.
Ou seja, tá faltando, tá a candidata do PDT que perdeu, que não foi para o segundo turno, que é da família do Brizola, ela declarou apoio a Maria do Rosário, que vai concorrer contra o atual prefeito de Porto Alegre. A pergunta aqui não quer calar: por que que o presidente do PDT não obriga o PDT do Ceará a declarar apoio ao PT também? Inclusive o presidente do PDT nacional tem um cargo no Ministério do presidente Lula. Mas eu sei por que o PDT do Ceará não apoia o PT aqui. Por quê? Porque é todo submisso ao coronel Ciro Gomes, que saiu derrotado dessa eleição, mais do que nunca. E não é por falta de aviso.